Oi, eu sou a Alicia. Oi, eu sou a Kelly. Oi, eu sou a Laure. E nós somos estudantes de radiologia na UTFPR e esse é o nosso trabalho sobre hérnia de disco. A coluna vertebral é a principal estrutura de sustentação do nosso corpo. Ela nos permite realizar movimentos como dobrar, girar e manter a postura ereta. Ela é formada por vértebras, separadas por discos intervertebrais, que funcionam como amortecedores naturais, protegendo a coluna contra impacto. Cada disco intervertebral possui um núcleo gelatinoso interno e um anel fibroso externo. A hérnia de disco ocorre quando esse núcleo interno se desloca para fora devido a uma fissura no anel externo. Esse deslocamento pode pressionar nervos próximos, causando dor, formigamento e até dificuldades motoras. Essa condição pode ocorrer em qualquer parte da coluna, mas é comum na região lombar, pois essa área suporta grande parte do peso do corpo. Também pode afetar a região cervical, causando dores no pescoço e no braço. Estima-se que cerca de 80% da população adulta sofrerá de dor na coluna em algum momento da vida, e a hérnia de disco é uma das principais causas desse problema. A hérnia de disco é uma condição que pode afetar qualquer pessoa, mas alguns fatores aumentam isso, como o envelhecimento, os movimentos repetitivos, o esforço excessivo e os traumas na coluna são algumas das principais causas. Embora seja uma condição muito comum, a hérnia de disco pode ser evitada em muitos casos com medidas simples que vão ser abordadas nesse vídeo. Além disso, é essencial ter atenção aos sinais do corpo. Dores persistentes nas costas, formigamento ou fraqueza muscular podem indicar o problema na coluna e devem ser avaliados por um profissional de saúde. A hérnia de disco pode ser causada por diferentes fatores. Um deles é o envelhecimento. Com o tempo, os discos intervertebrais perdem água e elasticidade, tornando-se mais suscetíveis a rupturas. Esse processo natural é chamado de degeneração discal e ocorre com o avanço da idade. Imagine uma esponja nova e úmida. Ela é flexível e absorve impactos. Agora pense em uma esponja velha e seca. Ela racha com mais facilidade. É isso que acontece com os discos intervertebrais ao longo dos anos. Em movimentos repetitivos, algumas profissões exigem a realização constante dos mesmos movimentos, o que pode sobrecarregar a coluna, como profissionais que são pintores, operários de fábricas e digitadores. Eles podem desenvolver hérnia de disco devido ao uso repetitivo dos mesmos grupos musculares e articulações. Com os esforços excessivos, levantar peso de forma incorreta aumenta o risco de lesão nos discos. Levantar um móvel pesado sem dobrar os joelhos coloca muita pressão na sua coluna, podendo deslocar um disco intervertebral. Isso é comum em trabalhadores da construção civil e atletas de levantamento de peso. Com os traumas, os impactos diretos na coluna podem causar a hérnia de disco imediatamente ou acelerar o desgaste dos discos ao longo do tempo, como acidentes de carro, quedas de altura e esportes de alto impacto, como o futebol americano, podem resultar nessa condição. Sintomas da hérnia de disco. Os sintomas da hérnia de disco variam conforme a sua localização e da gravidade de compreensão dos nervos, podendo ser assintomática, sendo identificada apenas em exames de imagem realizados por outros motivos, ou provocar dor de intensidade leve, em que o paciente pode sentir um desconforto localizado na coluna. Esse tipo de dor costuma ser intermitente e melhora com repouso, podendo ser moderado, em que o paciente ele pode apresentar uma dor mais intensa e persistente, ou então, em casos graves, intensos, são situações mais severas em que a dor pode ser incapacitante, que constitui uma emergência médica. É importante ressaltar também que a presença de uma hérnia de disco detectada em exames de imagem não significa necessariamente que o paciente terá sintomas. Os principais sintomas da hérnia de disco incluem
Dor, desconforto na região afetada na coluna, seja lombar, torácica ou cervical, podendo irradiar para outras áreas. A intensidade pode variar e pode ser agravada por atividades específicas, como ficar muito tempo sentado ou em pé, carregar peso ou fazer movimentos bruscos. Outro sintoma é o formigamento ou dormência, que são as sensações de alfinetadas ou perda de sensibilidade nas áreas inervadas pelos nervos comprimidos. Há também a fraqueza muscular, que é a diminuição da força muscular dos braços, pés e pernas, dificultando a realização de atividades cotidianas, como, por exemplo, segurar objetos, caminhar longas distâncias ou até mesmo subir escadas. Há também a sensação de queimação nas áreas afetadas, podendo se manifestar como calor e ardência, e a dificuldade de movimentação, que é a limitação dos movimentos devido à dor ou fraqueza, podendo gerar rigidez articular, o que piora ainda mais a mobilidade. E em casos graves, há a perda do controle urinário ou fecal, fraqueza significativa dos membros inferiores. Conforme essa imagem que está aí do lado, vocês podem ver que a dor está se irradiando para outras partes do corpo. Os sintomas específicos são hérnia lombar, dor na região lombar que pode irradiar para as nádegas, coxas, pernas e pés, frequentemente associada à compreensão do nervo ciático. A hérnia torácica, dor na parte central da coluna que pode irradiar para as costelas, além de formigamento ou dormência nas pernas. E a hérnia cervical, dor no pescoço que pode irradiar para os ombros, braços e mãos, acompanhadas de formigamento ou dormência nessas áreas. Diagnóstico da hérnia de disco. O diagnóstico da hérnia de disco é um processo que combina a avaliação clínica detalhada com exames de imagem para determinar a localização e a extensão da lesão. Ainda falando sobre o diagnóstico, é feita uma avaliação clínica em que o médico inicia coletando as queixas do paciente, investigando a natureza, duração e intensidade da dor, além de possíveis fatores agravantes ou atenuantes. Também são consideradas condições associadas, como histórico de traumas, cirurgias prévias, doenças reumatológicas ou fatores de riscos para complicações neurológicas. O médico também dá uma atenção à força muscular do paciente, em que é feito um teste da força dos músculos inervados pelos nervos possivelmente comprimidos, avaliando a simetria entre os lados do corpo e a capacidade do paciente de realizar movimentos contra resistência. O médico investiga os sinais de alerta, que são os sintomas que possam indicar um agravamento do quadro, como incontinência urinária e fraqueza muscular na região perineal. E é realizado o exame físico, que são testes específicos para identificar os principais focos de dor e avaliar a função neurológica, em que é visto a sensibilidade do paciente e os reflexos, em que há a verificação de áreas com sensibilidade alterada, como dormência ou formigamento, utilizando estímulos leves, como toque ou agulha, e a avaliação dos reflexos tendinosos para detectar possíveis alterações neurológicas. O diagnóstico da hérnia de disco pode ser realizado por meio da avaliação clínica associada a exames de imagem que ajudam a confirmar a suspeita e a determinar a gravidade da condição. Esses exames permitem visualizar as estruturas da coluna com diferentes níveis de detalhamento, auxiliando na identificação da hérnia, seu tamanho e sua relação com os demais nervos e tecidos. Um dos principais exames utilizados nesse processo é a ressonância magnética, que fornece imagens detalhadas dos discos intervertebrais e das estruturas nervosas, permitindo identificar o tamanho e a localização exata da hérnia. São utilizados para o diagnóstico a tomografia computadorizada e o raio-x em situações específicas, porém não dão tantas informações sobre o disco e sua relação com as estruturas. Seu médico também pode solicitar uma eletroneuromiografia para ajudar no raciocínio do diagnóstico. E para complementar, embora
o raio-x não mostre diretamente a hérnia, pode ser útil para avaliar desalinhamentos na coluna que sugerem problemas nos discos. Falando agora sobre o tratamento da hérnia de disco. Bom, o tratamento da hérnia de disco é variado a depender do tipo e gravidade da hérnia e também dos sintomas do paciente. Algumas principais modalidades de tratamento da hérnia de disco é a mudança de hábitos, a fisioterapia, medicações, infiltrações e alguns processos cirúrgicos. E eu vou estar citando e aprofundando um pouco mais nesses tópicos a seguir. Começando com a fisioterapia, que a fisioterapia é o principal tratamento clínico da hérnia de disco e tem por finalidade reabilitar a coluna vertebral através do seu fortalecimento e alongamento, e também tem o poder de tratar contraturas e inflamações. Então, é fundamental entender que a fisioterapia, como um conjunto bastante variado de técnicas no tratamento da hérnia de disco, que deve ser individualizada a cada caso para se atingir os resultados desejados. Bom, o segundo tratamento são as medicações. As medicações são de grande importância no tratamento da hérnia de disco. As principais classes desses medicamentos são os analgésicos, os anti-inflamatórios, os corticoides, relaxantes musculares e medicações para dor neuropática e dor crônica. O terceiro tratamento é a infiltração ou bloqueio da coluna vertebral, que consiste na infusão de medicamentos diretamente na coluna vertebral para otimizar os efeitos analgésicos e anti-inflamatórios. Esse procedimento é realizado de forma percutânea, sem os cortes, e o paciente recebe alta no mesmo dia. Técnicas e soluções modernas permitem que a inflamação atue também de forma regenerativa no tratamento da hérnia de disco. Os objetivos principais da infiltração são auxiliar no processo de reabsorção da hérnia de disco e proporcionar um alívio dos sintomas durante o período de fisioterapia, otimizando seus resultados. Também temos a microdissectomia, que a microdissectomia é um processo realizado com auxílio de microscópico para a retirada da hérnia de disco. É o tratamento clássico e o mais realizado para o tratamento da hérnia de disco lombar na atualidade. De forma geral, a incisão mede cerca de 3 centímetros e o procedimento tem duração média de 90 minutos. E o paciente pode ir para casa no dia seguinte ao procedimento. Ele pode andar já no pós-operatório imediato ao procedimento e realizar seus cuidados básicos de forma autônoma. Temos também a cirurgia endoscópica da coluna vertebral. Recentemente foi divulgada uma técnica que ela é minimamente invasiva no tratamento da hérnia de disco por videocirurgia. E o nome dessa técnica é endoscopia de coluna ou cirurgia endoscópica da coluna vertebral. A incisão mede cerca de 1 centímetro e através dela é inserido o endoscópio de coluna com uma câmera acoplada. Dessa maneira, com o auxílio desses dispositivos, conseguimos retirar a hérnia com menor disseção de tecidos, menor sangramento e menor chances de infecção. Menos dor no pós-operatório, alta precoce e o retorno mais rápido às atividades do dia a dia. Temos também a artródese da coluna vertebral. A artródese da coluna vertebral consiste na infusão, que é a estabilização, entre duas vértebras. Ela é utilizada com mais frequência nos casos de hérnia de disco cervical e mais raramente nos casos de hérnia lombar. Ela é utilizada apenas quando suspeitamos que a anatomia ou a estabilidade da coluna fiquem comprometidas após o tratamento cirúrgico. Quando bem indicada e realizada, os resultados são excelentes. Agora, falando um pouquinho sobre a prevenção da hérnia de disco. Então, desenvolver hábitos saudáveis de vida, tais como prática regular de atividade física, realização de exercícios de alongamento, exercícios para fortalecer a musculatura abdominal e paravertebral, e uma postura corporal correta são medidas importantes para prevenir as doenças de coluna. Também como evitar o sobrepeso, a obesidade, praticar exercícios de alongamento e fortalecimento da musculatura abdominal
Evitar permanecer muito tempo na mesma posição, não carregar muito peso, evitar o tabagismo, dormir bem, ter uma alimentação saudável, são todo um conjunto de coisas que podem beneficiar e trazer essa prevenção para a hérnia de disco. As nossas considerações finais do trabalho é que a hérnia de disco é uma condição que pode causar dores intensas e limitações funcionais, comprometendo a qualidade de vida dos pacientes. Seu desenvolvimento está associado a fatores como envelhecimento, exercícios repetitivos, uma postura incorreta e predisposição genética. O tratamento depende da gravidade do caso, podendo incluir fisioterapia, medicamentos, mudanças no estilo de vida e, em situações mais graves, cirurgias. A prevenção, por meio da prática regular de atividades físicas e cuidados posturais, é essencial para reduzir os riscos e evitar complicações. Dessa forma, compreender a hérnia de disco e suas formas de tratamento é fundamental para minimizar seus impactos e garantir uma vida mais saudável e ativa.